Estamos começando mais uma edição do GZ News e é uma alegria muito grande para mim estar aqui com vocês alguns minutinhos antes do nosso culto começar. Esse ano o GZ vem com um tema muito relevante, que é Se o Meu Povo Brasileiro, baseado em 2 Crônicas 7:14, e cada quinta-feira temos um subtema. São encontros que trazem muita presença de Deus e geram em cada um de nós um renovo para continuarmos o segundo semestre do ano com todo o gás e na presença do Senhor. Lembrando que, de forma simultânea, temos o nosso GZ Kids, um lugar preparado com todo amor e cuidado para a sua criança receber a palavra de Deus de forma lúdica e compreensível para a idade dela. Esse ano estamos com 2 espaços, sendo um deles para o GZ Baby, que são para crianças menores. A sala principal deles foi montada com toda a estrutura de uma igreja, onde vivem toda a programação que nós estamos vivendo aqui na igreja também. Tem até banda infantil. Então, Deus seja louvado por tudo que temos vivido nesses dias e por tudo que o Senhor fará nessa noite. E agora eu convido a Fernanda da Menibrac para estar aqui com a gente. Temos algumas perguntinhas para ela. Tudo bem com você, minha tudo querida? bem, paz do Senhor. Vamos lá, Fê. Estamos vendo uma geração de novas crianças vindo com muita força. E você acompanhou muitos outros que vieram antes, que hoje estão se preparando até para se casar. Sim. Como você se sente vendo essa participação, tendo essa participação na vida deles? Eu costumo dizer, Lê, que isso alegra muito meu coração, porque uma criança que aceita Jesus, né, durante ali a sua infância, a janela de ouro que a gente fala, ela vai ter uma vida inteira com Cristo. E ver que a semente foi semeada, ela germinou e agora está gerando frutos. E daqui a pouco eu vou ver os filhos daqueles que eu ensinei, alegra extremamente o meu coração. Amém, que bênção. E qual tem sido a sua oração para essa geração? O que Deus tem ministrado ao seu coração? A minha oração para essa geração é que eles cresçam em profundidade, em conhecer a Deus, em saber quem Deus é, o que Deus faz e como Ele pode atuar nas nossas vidas nos mínimos detalhes. Que seja uma geração que conheça a Deus não só de ouvir falar, mas de ter experiências com Deus. Amém, amém. Fê, muito obrigada pela sua entrevista. Que Deus abençoe grandemente Amém. a sua vida. Amém. Amém? E agora eu convido o pastor Júlio para estar aqui, nada mais, nada menos que o meu pai, para estar aqui com a gente nessa noite. Tem algumas perguntinhas para ele. Vamos lá. Pastor, essa é a sua primeira vez no GZ. Qual tem sido a sua visão sobre esse projeto? Eu percebo que esse projeto ele visa justamente despertar o jovem para uma condição espiritual. O jovem ele é muito envolvido no dia a dia e nas coisas que o cercam. E essa questão essa sacada que a igreja teve de levantar esse G0, ele eleva, né, o nível e faz com que o jovem possa pensar, transcender esse natural para o lado espiritual. Isso é fundamental. Amém. E qual é o conselho que o Senhor pode dar para essa geração que está vindo com fome e sede de Deus? Eita, que bênção. Estão no lugar certo. Fizeram a melhor opção. Estar na presença de Deus é tudo de bom, porque o jovem atual, ele tem muitas coisas que podem o cercar. Mas a vida espiritual é de fundamental importância, porque ela anda em paralelo com a vida natural. E o espiritual, ele fortalece o espírito, a alma, e concede oportunidades do jovem poder sair um pouco dessa condição humana e transcender do lado espiritual. Isso é fundamental. Amém, pastor. Muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém. E agora eu vou falar sobre o Acampa Imersão 2026. Nos dias 13, 14 e 15 de novembro, haverá o Acampa Imersão 2026 com o tema Próximo Nível, algo que nos levará à compreensão do amadurecimento. E você pode fazer a sua inscrição no app da igreja ou procurar um dos nossos voluntários aqui mesmo no GZ. Inclusive, você que está aí nos assistindo, se você ainda não veio aqui na igreja nos conhecer pessoalmente, você é o nosso convidado. Ainda temos a próxima quinta-feira mais um encontro. Então, esperamos você aqui conosco.
E você não pode ficar de fora desse acampamento, desse Acampa Imersão 2026, que será um momento tão especial na presença do Senhor. São dias marcantes, de grandes lembranças. Temos muito testemunho de jovens que foram impactados nesses acampamentos. Amém? E já convido o Dani da Menibrac para estar aqui, para fazer algumas perguntinhas para ele. Tudo bem com você, Tudo bem. Dani? Dani estava ali ensaiando, veio correndo para cá. Olha, Sim, haja fôlego. Tudo bem com você? tudo bem, graças a Deus. Dani, você consegue nos contar como está sendo o GZ desse ano com as crianças, o GZ Kids? Então, o GZ está sendo bom, como os outros anos, né? Está sendo uma bênção, as crianças estão sendo impactadas, estão aprendendo, né? E o que o GZ passa para as crianças é mostrar para elas que a igreja é um lugar onde elas podem ter comunhão, podem aprender. E a ideia da gente é que elas saibam que elas não... que elas têm oportunidades também, que elas não estão ali só como espectadoras, né? Então elas têm a oportunidade de aprender, de ouvir a palavra. E assim como é a gravidade, né? A gente saber que não estamos presos a esse plano terreno, né? O que o mundo nos oferece, mas sim a algo muito mais além. E a gente tenta de uma forma passar para elas, usando assim o mundo delas, que elas aprendam de uma forma mais fácil e consigam se inserir nisso, né? Maravilha. A programação lá é igual a programação do culto? Tem louvor, Isso, lá ministração? é assim, louvor, começa com louvor, né? Inclusive esse ano eu tentei de uma forma inserir algumas crianças que a gente vem preparando ao longo do ano, né? Legal. Então, por exemplo, tem o Arthurzinho, que ele tá tocando violão, o Dudu voltou a tocar bateria. Então as crianças têm por si só essa questão da timidez, né? Então cabe a nós, né, assim, mais velhos, a gente até como na parte da liderança, a gente trazer eles para nós, né? Porque muitas vezes é um dom ali que pode ser lapidado, né? Então, esse ano está sendo legal isso, as crianças estão tocando, né? Estão aprendendo. Então tem o louvor, daí tem uma palavra, depois tem até uma didática, uma dinâmica, e depois uma palavra ali voltada mesmo para o mundo delas ali, né? Maravilha, maravilha. Dani, quais conselhos você daria hoje para uma criança ou adolescente que ame a música e quer ser um músico? De acordo com a sua experiência aí como líder e também como músico na casa do Senhor. É assim, a música é algo muito forte, poderoso, né? Então, as crianças que querem aprender, querem se inserir nessa área da música, ter paciência, né? Usar aquilo que tiver na mão, não se preocupar com um instrumento caro, bonito, né? Eu comecei... Então, sempre começa, ninguém nasce sabendo, né? Então, elas têm esse entendimento que precisam começar, de alguma forma. Dar o primeiro passo, né? E procurar algumas referências boas, né? No meio, assim, gospel, né? Na área cristã, a gente tem bastante. Então, acho que é isso. Ter paciência, entender que tudo tem seu tempo ali, que elas vão chegar lá, né? Maravilha. E saber, principalmente, que assim, não levar a música como uma coisa que é para si só, para uma apresentação, mas nós como cristãos procurar entender que a música ela tem um alvo superior, ela pode ser usada como instrumento na casa de Deus, né? Amém. Para alcançar vidas. Amém, amém. Muito obrigada, Obrigado, Dani. Foi um prazer falar com você. Ótimo culto, Amém. que Deus abençoe. Obrigado. E nesses nossos encontros temos subtemas e alvos de oração. Todas as quintas estamos orando por uma região do país e Deus tem nos levado a orar por situações que antes não eram tão esclarecidas por nós. Fazemos parte dessa linda nação e cremos que Deus tem algo grande e poderoso para realizar através do seu povo. E hoje vamos orar pela região sul e o tema é religiosidade. Hoje vamos separar um tempo para clamarmos ao Senhor por socorro a uma região que tem vivido uma dificuldade no crescimento de outras religiões. Você que nos assiste, vai nos acompanhar aqui pela live e pode nos ajudar intercessando. Amém? Intercedendo. Eu quero convidar o Matheus do Louvor. Tudo bem, meu querido? A paz do Senhor. Que bom receber você aqui. Estava ali ensaiando, né? Passando um louvor.
Como que você está? Estou bem, graças a Deus. Uma boa noite, a paz do Senhor para todos. É um prazer, um privilégio poder estar participando de mais um GZ. Primeiro GZ, na verdade. E vivenciar essa experiência maravilhosa desde o ensaio. Que bênção. Mateus, você tem vivido a vida ministerial desde que idade? Consegue nos passar um pouco de como foi? O avô, que já descansa no Senhor, ele era maestro, na verdade, e sempre minha mãe e minhas tias se ajuntavam para fazer ensaio e etc. E eu era bem pequeno, então a gente ficava ali ouvindo. A minha tia também é compositora, faz algumas músicas, e a gente pegou meio que esse feeling lá logo de pequeno. E aí, vai crescendo, vai passando o tempo, e Jesus nos chamou para essa missão, para esse ministério aí tão maravilhoso. Que bênção. E hoje, para você que não sabe, Mateus louva junto com a esposa e nos ensaios os filhos ficam aqui. Exatamente. Então, coisa linda que é crescer, ter o privilégio de crescer na presença do Senhor, com uma família, na casa do Senhor, e hoje você podendo replicar isso com seus filhos. Exatamente. Então, no futuro, teremos aí levitas, ministros da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse é o plano. Você pode compartilhar conosco algum testemunho que tenha experimentado no louvor? Olha, lembro uma certa feita, na verdade, eu nem era casado ainda, eu tinha 17 anos, 16 para 17 anos. Nós fomos convidados para cantar numa igreja em Guarulhos. Aí, na semana toda, eu fiquei rouco, que a garganta chegou a sangrar, por incrível que pareça. E ali, naquele compromisso, eu falei, Jesus, e aí juntamos com os meninos da banda na época, todos jovens, e fizemos uma oração, e foi tão milagroso, tão poderoso, que no momento da ministração parecia que não tinha rouquidão nenhuma. Deus nos usou de uma forma extraordinária, e até hoje a gente lembra assim e fala, o que Jesus fez? Um milagre mesmo, que não tinha voz. E Deus, naquele momento, Ele nos usou para a glória dEle. Nossa, que bênção, que bênção. E o que a igreja pode esperar hoje através dos louvores que foram preparados? Qual a sua expectativa? A minha expectativa tá máxima para uma mudança de nível, para um nível elevadíssimo, né? Nós sabemos de todo o trabalho, de toda a oração que tem envolvido esse trabalho, e nós só pedimos a misericórdia do Senhor, mas a expectativa é que o Senhor realmente venha tomar liberdade desse ambiente, como Ele já tem tomado, né? Nos outros, acho que 4 encontros que já teve, né? Sim, amém. E a nossa expectativa está lá em cima, para que Deus de fato tenha liberdade de conduzir esse projeto, essa obra assim, de uma maneira extraordinária. Maravilha, querido. Que Deus abençoe. Muito obrigada, tá? E você que está aqui com a gente, eu agradeço. Continue aqui ligadinho, porque teremos o culto agora. Já vamos começar. Fique aí intercedendo juntamente conosco, amém? Que Deus abençoe a sua vida. Em uma galáxia muito, muito distante. Tripulação Jubrac. Neste ano, a missão Gravidade Zero será realizada no Brasil. Sim, senhor. Definindo rota. Como devemos proceder ao chegarmos ao destino? Estou enviando o relatório da missão para vocês. O Brasil vive dias barulhentos. Há discussões, opiniões e caminhos sendo disputados a todo momento. Mas, acima de todo barulho, uma pergunta continua ecoando. Quem ouvirá a minha voz? Porque eu não procuro multidões, eu procuro um povo. Um povo que carregue o meu nome e também o meu coração. Um povo que se humilhe, que ore, que me busque e que se disponha a mudar. O avivamento que vocês esperam para a nação não começa nas ruas nem nos palcos. Começa nos joelhos. Jovens que escolhem interceder. Jovens que amam a sua terra. Jovens que entendem que transformar o Brasil começa por serem transformados por mim. Porque a promessa permanece. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Hoje, o chamado não é apenas para conhecer o Brasil, é para clamar por ele. Do norte ao sul, do leste ao oeste, existe uma geração sendo levantada para interceder e se posicionar. E a resposta começa agora. Sejam bem-vindos ao Gravidade Zero 2026. Se o meu povo brasileiro. Amém. Som. Glória a Deus. Amém. Irmãos, sejam todos muito bem-vindos. A casa está cheia, a gente fica feliz de ver todo mundo aqui para louvar o Senhor.
Nós estamos iniciando o nosso 4º culto do Gravidade Zero, como o Matheus já falou, né, de 5 cultos que nós vamos ter nesse mês de julho. E nós temos visto muito do que Deus tem feito aqui nesses cultos, né? Nós temos visto a forma como Ele tem falado conosco, nós temos visto a forma como Ele tem ministrado, nos ensinado, nos exortado, nos edificado. E eu creio que nessa noite Ele vai fazer o mesmo. Ele está aqui, Ele quer falar com a gente, Ele tem uma mensagem para falar com a gente. Amém? Acredito que a maioria saiba, mas o tema do nosso Gravidade Zero desse ano é Se o Meu Povo Brasileiro. Esse tema ele foi inspirado na passagem de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz o seguinte: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, eu creio que tanto o tema do Gravidade Zero quanto essa passagem em 2 Crônicas é um chamado de Deus para que a nossa nação, para que o povo brasileiro se converta dos seus maus caminhos, que se arrependa dos seus pecados e volte para os caminhos do Senhor. É por isso que durante esses cultos nós temos orado, nós temos intercedido pela nossa nação, pelas regiões do nosso país, por temas específicos. E nessa passagem de 2 Crônicas, a gente acabou extraindo alguns subtemas para cada culto que a gente vem tendo. Então a gente já falou sobre sermos chamados pelo nome, já falamos sobre o peso do orgulho, já falamos sobre uma geração que ora, e na noite de hoje o nosso tema é face, não mãos. Irmãos, esse tema é um convite para a gente refletir onde a gente tem colocado o nosso coração. O nosso coração, ele está buscando a face do Senhor, a presença de Deus, ou ele está buscando as mãos do Senhor, ele está buscando o favor? Nós temos buscado o abençoador, ou nós temos buscado as bênçãos? Eu vou ler uma passagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, dos versículos 38 ao 42, que diz o seguinte: Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã, chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então aproximou-se de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa parte não lhe será tirada. Irmãos, eu creio que nessa passagem, Jesus está nos dizendo como é para nós buscarmos a face do Senhor. É o que Maria estava fazendo ali. Ela não estava ali pedindo bênçãos, ela não estava ali pedindo por milagres ou por qualquer tipo de coisa. Ela só queria estar ali contemplando a face do Senhor. Ela só queria estar ali ouvindo o que o Senhor tinha para falar, ouvindo a voz dele. Ela amava estar na presença dele. E nessa noite, esse é o convite que o Senhor nos faz. Ele quer que nós estejamos aqui com um coração de filhos que amam o Pai. Não pelo que Ele pode fazer, mas por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele é. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós entramos na Tua presença, Senhor, e agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito até aqui, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito no Gravidade, tudo que o Senhor vai fazer nessa noite, Senhor. Que a Tua presença esteja conosco aqui, Senhor. E o Senhor encontre aqui, Senhor, filhos que Te amam, Senhor, que estão aqui buscando a Tua face, não as Tuas mãos, Senhor. Filhos que amam estar na Tua presença, que amam louvar a Ti, glorificar ao Teu nome, Senhor. Filhos que querem, Senhor, ser usados por Ti, Senhor, que querem ser instrumentos nas Tuas mãos, Senhor, para fazer a Tua obra, Pai. É que nós Te pedimos que o Senhor fale com a Tua igreja nesta noite, Senhor, que o Senhor ministre, que o Senhor fale o que o Senhor tem para falar conosco, Senhor. Que o Senhor use cada uma das pessoas que estão aqui, que o Senhor fale no coração de cada um de nós, Pai. É o que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se eu não tenho a Ti, a Tua graça é o que me basta.
Sem você não sei pra onde ir. Ó. Sem tua presença nada importa. Vamos lá? Do que adianta eu ganhar e a minha alma se perder de ti, Senhor? Do que os meus tesouros. Não diga se eu não tenho a só tua presença, Deus. E eu te levarei. Aleluia. Adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? E que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Aleluia. Eu te levarei comigo. Glória. A tua presença é o que me basta. Bendito é o seu nome. A tua presença é tudo que eu preciso. Aleluia. Jesus. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor?
pode cantar comigo assim. Tua presença. Tua presença é o que me basta, Deus. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que preenche a minha vida, Deus. E quem sou eu sem teu amor? Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Aquele coral assim, ó. Vem. Só pra te adorar. E as palmas e os glórias ouve ao Senhor. Amém, glória a Deus. Irmãos, agora a gente vai para aquele momento que a gente gosta, um momento de conexão. Mas antes disso, a gente gostaria de conhecer se a gente tem visitantes na casa. Tem alguém aqui hoje que está aqui pela primeira vez, que nunca veio antes? Levante sua mão. Ó, tem um pessoal ali. Tem mais alguém? O Taylor também é visitante. Irmãos, vocês vão receber uma lembrancinha, tá? De um presente da nossa igreja, como boas-vindas para vocês. E agora vamos aproveitar, a gente já viu que temos visitantes, vamos aproveitar esse momento de conexão, vamos abraçar os irmãos, vamos aproveitar para cumprimentar aqueles 5 irmãos mais próximos ali, dar aquele abraço que a gente não deu no começo do culto. Vamos para o nosso momento de conexão. Glória a Deus. Vamos voltando para o nosso lugar. Passagem que está em João, capítulo 21, dos versículos 15 ao 17, e diz assim: Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão,
filho de Jesus, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, como a gente já falou, o tema desse culto aqui é sobre buscar a face de Deus, é sobre nós termos um coração de filhos que amam o Pai. E aqui Jesus está dizendo claramente, vocês me amam? Apacentem as minhas ovelhas, cuidem dos meus cordeiros, cuida dos necessitados, cuide das viúvas, cuide dos órfãos. E nós temos diversas formas de fazer isso, e uma dessas é ofertando na casa do Senhor, porque através dos nossos recursos, a igreja pode investir em projetos missionários, manter os missionários lá fora pregando o Evangelho de Cristo. A gente pode fazer projetos sociais, a gente pode ajudar famílias carentes. A gente mantém a estrutura da igreja para que a gente tenha esse local aqui, para que o Evangelho seja pregado, para que nós possamos vir com nossas famílias aqui e cultuar ao nosso Senhor. Então, que nesse momento a gente possa ofertar a Deus com um coração alegre, por termos a oportunidade de ofertar, porque nós sabemos que os nossos recursos é Deus que nos deu, a nossa saúde é Ele que nos dá todos os dias, o nosso trabalho é Ele que nos permite. Então que nós tenhamos um coração grato e nós possamos nesse momento devolver de tudo aquilo que já nos deu. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós entramos à Tua presença, Senhor, e agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito neste culto, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido generoso conosco, Pai, muito mais do que nós merecemos, Pai. O Senhor tem nos dado provisão, Senhor, o Senhor tem nos mantido, tem nos dado tudo que nós precisamos, Senhor. E nesse momento nós possamos ofertar a Ti, Senhor, com o coração de filhos que são gratos por Ti, que estão felizes por poderem ofertar e dizimar na Tua casa, Pai. Que essas ofertas e esses dízimos, Senhor, cheguem a Ti como um aroma agradável, Senhor. Que o Senhor se agrade do coração dos Teus filhos que estão ofertando aqui nesta noite, Senhor. É o que nós pedimos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quem for ofertar com dinheiro, o pessoal vai estar passando nas cadeiras, com saquinhos para recolher. Quem não for fazer em dinheiro físico, a gente tem o QR Code e o adesivo colado na parte de trás das cadeiras. Fiquem à vontade, podem ofertar. Irmãos, esse louvor ofertório é um ritmo brasileiro representando a região sul, o vaneirão, ou glória. Hoje nós vamos interceder sobre a região sul do Brasil. Embora seja uma região marcada por fortes tradições religiosas e marcada por grandes presenças de igrejas,
muitas pessoas conhecem sobre Deus, mas ainda não experimentaram o relacionamento verdadeiro e transformador com Jesus Cristo. A religiosidade pode levar alguém a praticar rituais e tradições sem desenvolver uma fé viva, baseada na comunhão com Deus e na obediência à sua palavra. A Bíblia nos ensina em Mateus 15:8: "Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." Vamos clamar para que o Senhor desperte corações e levante uma fé genuína que vá além da aparência e das tradições. Ore para que haja arrependimento, paixão pela palavra de Deus e a sede pela presença do Espírito Santo. Interceda pelas igrejas, pelos pastores e líderes da região, para que sejam instrumentos que possam conduzir as pessoas a ter um encontro real com Cristo. Que Deus transforme a religiosidade em relacionamento e a tradição em devoção sincera, e que Deus levante uma geração apaixonada por Jesus na região sul do Brasil. Paz, igreja. Hoje a nossa oração tem como alvo a região sul do país e a gente tem alguns pontos de oração por essa região. A gente tem ousadia missionária, expansão do discipulado, alcance das universidades e escolas, crescimento de igrejas saudáveis, libertação da idolatria moderna e unidade da igreja. Então, peço que os irmãos fiquem em pé para a gente fazer essa intercessão. Amém? Jesus, nós estamos aqui, Senhor, durante esse momento do GZ, Pai, que nós intercedemos por um local do nosso país. E hoje, Jesus, nós pedimos, Senhor, que as suas mãos, Pai, alcance, Pai, a região sul do nosso país. Senhor, que aquele lugar possa ser cheio de Ti, Jesus. Que a idolatria, meu Pai, seja quebrada, Senhor. E que aquele lugar reconheça, Jesus, que só existe um que tem poder para salvar, para curar, para libertar, Senhor. Jesus, que as escolas, que as universidades, Senhor, criem um movimento, que a gente possa escutar daqui, Senhor. Que existem jovens sendo salvos, crianças sendo libertas, famílias, Senhor, conhecendo e reconhecendo o Teu poder. Pai, que a Tua igreja, Senhor, cresça em união, Pai, em que todas as localidades nós possamos dizer, Jesus, que somos uma família, somos uma igreja unida, Pai, que Te conhece, que busca, Senhor. Jesus, nós Te pedimos, Pai, nós clamamos, porque nós cremos, Jesus, que a nossa oração tem poder, no poder do Teu nome. Nós cremos, Pai, que a nossa oração sai desse lugar e alcança aquelas vidas, Pai. Nós não chegamos, mas a oração, o Teu poder, Pai, chega, em nome de Jesus, Pai. Alcance essas pessoas, Senhor, que a gente possa ouvir testemunhos, Pai, que a gente possa ouvir, Pai, pessoas, Senhor, proclamando o Teu nome e dizendo que o Senhor é bom, dizendo que o Senhor fez por elas, Pai. E é por isso, Senhor, que nós clamamos pelo nosso país, Senhor. Que o Senhor conduza, Pai, essas pessoas, que o Senhor governe esse país, que livre, Pai, de tudo aquilo que não pertence ao Senhor, Pai. Que a sua igreja seja uma igreja grande, cada vez maior, Senhor. Não em população só, Pai, mas em testemunho do Teu poder, do Teu mover, em tudo que o Senhor tem capacidade para fazer, Pai. Nós cremos, Senhor, e nós declaramos que a região sul do país, Pai, é Tua, Senhor, e o Senhor tem controle dessa região, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora a gente vai para um momento um pouco importante do culto, né, que é a palavra. Nós temos um preletor hoje, que ele é o líder estadual da Jubrac. Vou convidar aqui o Silas, que a igreja aplauda o Senhor pela vida dele. Irmãos, vamos estender a mão para cá, vamos orar pela vida dele, pela palavra que ele vai trazer para a gente. Senhor nosso Deus, nós entramos na Tua presença, Senhor, nesse momento e Te pedimos, Senhor, pela vida do Teu servo, Pai, do Teu Filho amado que está aqui, Senhor, que vai trazer uma palavra que vem de Ti, Pai, para a Tua igreja. Senhor, que o Teu Espírito Santo, neste momento, esteja ministrando no coração dele, Senhor, que esteja dando paz, tranquilidade, Senhor, para trazer uma palavra para a Tua igreja, que é uma palavra que vem de Ti, Senhor, que o Senhor já ministrou no coração dele, que o Senhor o direcionou, Pai. Senhor, que ele tenha destreza, Senhor, aqui em cima, Senhor, para trazer a Tua palavra, que a palavra dele seja uma semente boa, Senhor, plantada nessa igreja, Pai. E que a igreja, Senhor, seja como uma terra fértil, Pai. Que nós estejamos com nossos corações abertos para receber essa palavra, Senhor, para receber essa semente e sermos ministrados por ela, para sermos edificados, exortados, Pai. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Por favor, se assente. Eu
Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele me dá nesta noite, de estar aqui junto com vocês, com essa igreja amada, de poder estar junto com a Jubrac aqui em Suzano. Pastor Alex, muito obrigado por essa honra, ceder essa tribuna a mim. Wesley, obrigado pelo convite. Agradecendo esses dois homens de Deus, eu agradeço toda a liderança da igreja, todos os irmãos, a Jubrac, por essa oportunidade de eu estar aqui hoje com vocês. Bom, gente, eu sou o Silas, hoje líder da Jubrac no estado de São Paulo. Sou casado com a Fabiana, nós temos a nossa filhinha Abi, que tem 5 anos. Eu sou membro da nossa igreja em Vila Jacuí, meu pastor é o pastor Isaías Santos. Trago um abraço dele aqui para vocês também. E congrego na nossa denominação, eu falo que eu tenho 40 anos de vida e de O Brasil para Cristo eu tenho 41, que eu faço parte dessa denominação desde o ventre da minha mãe, a qual eu cresci e aprendi a amar, e agora vai fazer 6 anos que eu estou líder da Jubrac no estado de São Paulo, e para mim é uma honra, um privilégio poder servir a nossa juventude, servir a nossa igreja, não só na liderança da Jubrac, mas com tudo que eu tenho, com a minha profissão, com a minha casa, com a minha família, então para mim é uma honra servir ao Senhor e servir a nossa igreja. Antes de eu entrar na palavra, eu queria passar um vídeo para vocês aqui, pedir para a mídia deixar, se puder já soltar o vídeo, porque eu tenho um convite para fazer para vocês, tá bom? O vídeo tem... Nothing can separate. Even if I ran away, your love never failed. I know I still make mistakes, but you have new mercy for me every day. Your love never fails. You stay. You stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid. Because I know that you love me. Your love never fails. The wind is strong and the water's deep, but I'm not alone here in these open seas. 'Cause your love never fails. Chasm was far too wide. I never thought I'd reach the other side, but your love never fails. Let's lift it up, 'cause you stay. You stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in. Jesus no culto à noite, e quase toda a cidade a gente conseguiu, na região central ali, evangelizar por todas as ruas, mas o nome do Senhor é glorificado na cidade,
mas o principal é ver os nossos jovens voltando para suas igrejas, querendo trabalhar, querendo se dedicar cada vez mais, né, para a obra do evangelismo, né, na sua igreja, na sua cidade. Então fica aqui um convite para todos vocês, dia 19 de setembro, é um dia só, é um sábado, Calcaia do Alto fica mais ou menos, eu acho que daqui dá umas 2h30, 3 horas para chegar lá, né, mais ou menos isso, não é tão longe, dá para ir no mesmo dia e voltar, mas se você quiser ir na sexta-feira, dormir para estar lá cedo, também pode, e também aqueles que quiserem dormir de sábado para domingo, também pode. Tem um hotel maravilhoso, que é as escolas, que você leva seu próprio colchão, seu cobertor, e a primeira edição a gente tomou banho gelado, irmãos, não tinha chuveiro, foi na cidade de Brotas, estava um frio pior que hoje, e algumas pessoas precisavam tomar banho, tiveram que tomar banho gelado ali, foi uma experiência muito boa, mas aos poucos a gente vem melhorando, então dessa vez se você precisar tomar banho não vai ser gelado, tá bom? Pelo menos água quente a gente vai conseguir lá para vocês. Mas Silas, eu tenho um irmão, um primo, um parente que não é crente, ele pode participar? Não só pode, como deve, né? Você pode trazer, essa pessoa pode participar, se for um profissional também pode estar lá junto com a gente, é mais do que bem-vindo, né? A gente precisa, o maior número de voluntários que a gente conseguir, né, é melhor para a gente conseguir dar um atendimento legal ali na cidade de Calcaia do Alto. Existe lá uma casa de recuperação que a nossa denominação ajuda, né, a administrar através da vida do pastor Fabrício. Gente, um homem de Deus, assim, eu estou impressionado com o trabalho que o pastor Fabrício faz lá, e vem recuperando homens e mulheres. Lá nós temos uma casa feminina e uma casa masculina para dependentes, né, químicos, e o pastor Fabrício faz um trabalho sensacional lá, e muita gente já foi recuperada, muita gente, ele vem trabalhando ali há anos. Eu até falei isso no Pastoreio de Pastores, eu dei uma volta no centro ali de Calcaia, junto com o Anderson, a equipe, a gente estava fazendo a pesquisa de campo. Gente, vocês não têm ideia de quantas pessoas pararam o pastor Fabrício na rua para cumprimentar ele e falar: ó, pastor, ó quem está aqui. A gente passou em frente a uma pizzaria, o cara lá assim: pastor, ó quem está aqui, né? Uma pessoa que tinha sido recuperado pela casa e estava trabalhando lá. Mas assim, umas 10 pessoas abordou a gente na rua, né, cumprimentando ele, falando. Eu falei: pastor, o senhor é mais que político aqui na cidade, né? Todo mundo te conhece, né? Foi algo incrível assim, mas pelo trabalho de anos que ele vem realizando ali, e um trabalho muito sério, né? Então, a gente louva a Deus pela vida do pastor Fabrício, pela casa, né, Refúgio, que ele administra lá. Tem sido um tempo muito especial na vida de muitas famílias que pode ser ali receber esse tratamento. Amém, meus irmãos? Você pode abrir sua Bíblia em 2 Crônicas 7,14, que é o tema proposto. Fico feliz de ver muitos amigos aqui, né? Eu vi a Aninha por aqui, não sei onde ela está agora. Ah, está lá em cima, estava te procurando aqui embaixo, Ana, né? A Ana é uma bênção de Deus, sempre me abençoando na convenção e na nossa Menibrac no estado de São Paulo. Ela e a Filó desenvolvem um trabalho sensacional também, que eu fico admirado pelo trabalho que elas vêm desenvolvendo. Eu vi o Ricardo também aqui, que eu cumprimentei ele deve estar por aí, ali, Ricardo. Ricardo é uma bênção, um amigo precioso também, que o Senhor tem me reservado. Meus irmãos, a gente pode ler? Amém? Talvez minha tradução esteja diferente da sua, mas eu quero que você acompanhe aí também. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Feche seus olhos só mais uma vez. Pai, mais uma vez eu me coloco diante da tua presença. Senhor, de mim agora que eu não tenho nada, mas que o teu Espírito Santo possa falar com a tua igreja. Que eles possam sair daqui hoje, Pai, alimentados pelo poder da tua palavra. Que eu creio que ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Pai, então fala conosco, nos alimenta nesta noite. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, hoje nós temos o privilégio de morar no estado de São Paulo. Hoje São Paulo representa para a economia do Brasil
quase 50% do PIB do Brasil sai daqui de São Paulo. É por volta de uns quase 40% de todo o recurso que é produzido no Brasil, quase 40% é só aqui em São Paulo. No estado de São Paulo, nós somos mais de 40 milhões de habitantes. E viver em São Paulo hoje é uma realidade muito diferente do que a gente viveu há 40, 50, 60 anos atrás. Hoje, a situação no Brasil melhorou e melhorou bastante do que a gente vivia na década de 50. Hoje melhorou por quê? Silas, por que melhorou? Porque hoje a gente tem acesso a crédito. O crédito te ajuda, mas também te enrola, né? Às vezes você pode se enrolar por causa do crédito que hoje a gente tem na praça. Mas, antigamente, o Brasil era muito mais precário do que é hoje. Não que o Brasil seja um país rico. O Brasil é um país de riquezas naturais. Tem muita gente aqui no Brasil que tem muita grana, mas, quer dizer, tem gente que tem muita grana, mas é um número muito pouco de perto da população que a gente tem hoje, de mais de 200 milhões de habitantes. Então, poucos têm muito dinheiro no Brasil e a grande maioria tem pouco dinheiro. Imagina isso na década de 50. Essa realidade era pior ainda, era muito menos pessoas com dinheiro e muito mais gente sem dinheiro, sem recursos, sem acesso. E nessa década aí de 50, no meio do século passado, a gente viu o crescimento da igreja. Cresceu a igreja evangélica pentecostal, na década de 1910, as Assembleias de Deus, Congregação Cristã, e o evangelho veio crescendo no Brasil. O Brasil é um país católico, né, a sua grande maioria, e hoje o número de evangélicos vem crescendo no Brasil. Só que, nessa época aí, da década de 50, o Brasil, por ser um país da sua maioria pobre, como é até hoje, mas que naquela época era mais ainda, nós evangélicos, a gente era tipo assim, puxa, vai procurar uma igreja evangélica quem não deu certo na vida. Falavam que a gente não se vestia bem, falavam que a gente era a escória da sociedade, se tornava evangélico. Então, naquela época, você falar que você era um evangélico, você não tinha tanto prestígio. Hoje, essa realidade mudou, né? Hoje a gente vê na internet tantas pessoas famosas que se dizem evangélicos e gostam de falar de Jesus, gostam de falar da palavra, né? Hoje não é tão como antigamente o preconceito que se tinha por ser evangélico, né? Hoje até traz até um status para a realidade que a gente vive hoje. Mas quando começou a década de 70, surgiu um movimento no Brasil chamado os neopentecostais. Então surgiram algumas igrejas nessa linha neopentecostal. O neopentecostalismo começou nos Estados Unidos também na década de 70, mas um pouquinho para o final da década de 70 aqui no Brasil, né, que vieram desse movimento, e eles vieram com uma promessa do quê? Puxa, vem para cá que sua vida vai mudar, vem para cá que você vai prosperar, vem para cá que você vai conseguir sua casa, seu carro, você vai mudar de vida. E essas igrejas começaram também a entrar nos canais de TV, rádio, e os caras vieram dominando tudo, né? E era um movimento forte que essas igrejas cresceram já explodindo na TV, no rádio, templos sendo abertos pelo Brasil inteiro, né? Muita gente indo para essas igrejas neopentecostais. E o que acontece? Imagina, uma realidade que a gente vivia no Brasil de muita precariedade. O Brasil ainda era, né, a gente tinha muito mais escassez do que hoje. Aí você vê uma igreja abrindo as portas e falando para você, vem para cá que sua vida vai mudar. Vem para cá que, a sua pobreza, a sua escassez acabou. Aí os camaradas pegavam uns caras que, para dar o testemunho lá na igreja, fazia o seguinte, pegava um cara, esse daqui era morador de rua. Gente, eu vou dar uma exagerada agora, tá? Esse camarada era um morador de rua, hoje ele mora em Alphaville, hoje ele tem helicóptero, hoje ele tem avião, ele tem fazenda. Por quê? Porque ele veio para cá. E quando ele veio para cá, a vida dele mudou e hoje esse camarada é rico. Gente, por que eu falei tudo isso do Brasil para poder falar dessas igrejas neopentecostais? Gente, o Brasil é um país pobre. É um país pobre. Poucos dentro do Brasil têm muita grana. São poucos. Poucos no Brasil são milionários. Poucos no Brasil, pouquíssimos são bilionários.
Agora você pega 2 ou 3 irmãos dentro dessas igrejas que prosperou, vai ter, tipo assim, num universo que tem lá 10 mil pessoas, vai ter gente lá no meio que vai prosperar. É o natural da vida. É o natural de um homem que foi lá, trabalhou, negociou e prosperou. Aí eles pegavam esse camarada que prosperou e colocavam na frente para ele contar o testemunho e falar assim, não, agora vem para cá que sua vida vai mudar. Olha, esse cara aqui era morador de rua, hoje tem avião, tem iate. Nossa, isso fazia o olho da galera brilhar. E essas igrejas cresceram e cresceram muito. Silas, o que você acha disso? Meus irmãos, eu posso falar uma coisa para vocês? Foi o método que eles usaram para crescer. Eles usaram essa forma e se era a forma que eles deveriam usar, não sei, mas foi a forma que eles usaram para crescer, né? E cresceram, mas agora, será que muita gente que foi atrás disso permanece hoje nos caminhos do Senhor? Você sabia que o mesmo número de membros que tem dentro das igrejas pentecostais, neopentecostais, é o mesmo número que tem do lado de fora, de pessoas que já se converteram lá, já passaram por lá, e hoje não quer saber de igreja, não quer saber de Jesus. Então, por quê? A fé estava baseada naquilo que Deus poderia te dar, naquilo que o recurso poderia trazer. Então, as pessoas foram em busca disso. Não, Deus vai mudar a minha vida, Deus vai me transformar, Deus vai me abençoar. Silas, Deus pode fazer isso? Gente, Deus pode fazer isso e muito mais. Deus, Ele pode abençoar a sua vida de uma forma assim espetacular. Mas a gente, como igreja de Jesus, a gente não está aqui por aquilo que Deus pode nos oferecer. Nós estamos aqui unicamente porque o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, e hoje nós só temos vida por intermédio dEle, através da vida dEle, porque se não fosse isso, meus irmãos, hoje eu e você estávamos caminhando a passos largos para o inferno. Então hoje nós estamos aqui simplesmente por um motivo: eu preciso reconhecer que Jesus morreu na cruz para me salvar, e hoje eu tenho vida, é através dEle. A minha vida só acontece, é por Ele. Então não é porque o Senhor vai me dar alguma coisa, porque eu tenho, por isso que eu estou aqui, não, eu estou aqui só reconhecendo que o Senhor é bom, e Ele morreu e me salvou, eu sou grato pela salvação que me alcançou. Agora a gente como igreja, muitas vezes a gente olha, né, para tudo isso que a gente viu do surgimento das igrejas neopentecostais, e a gente fica às vezes se comparando, puxa, mas por que aqui a gente não é assim? Por que aqui a gente não tem? E outra coisa, meus irmãos, a realidade do Brasil, às vezes a gente vê grandes igrejas, grandes templos, também isso é uma minoria. A grande maioria das igrejas no Brasil são formadas por igrejas de 50 a 70 pessoas, nas periferias, nos bairros mais simples. Aí às vezes a gente vê, tal igreja está em tal bairro, rico de São Paulo, e está, nossa, explodindo. Aquilo ali é uma realidade muito pequena no nosso meio cristão, nosso meio evangélico. Então, quando às vezes a gente olha para isso, às vezes a gente tende a se comparar. Às vezes a gente fala, não, mas fulano está desse jeito, tal igreja assim, está na TV, está no rádio. Meus irmãos, mas a gente tem parado para pensar qual que é a intenção do coração desse movimento, desta igreja, o que a igreja está buscando, né, através do que eles estão pregando, falando, ministrando. A gente como igreja de Jesus, meus irmãos, Deus, Ele vai nos abençoar e vai nos abençoar muito, mas Ele já nos abençoou nos dando a vida eterna. O resto, tudo que vier, meus irmãos, é lucro. Tudo que vier depois disso, agora eu consegui uma casa, Silas, consegui um sítio. Meus irmãos, bênção de Deus, é muito bom que o Senhor possa continuar te prosperando, mas tudo isso, meus irmãos, não vai durar no máximo 70 anos. O carro novo que a gente compra, passa 5 anos, vai tentar vender na mesma concessionária que você comprou, para você ver a notícia boa, quanto que os caras vão pagar no seu carro, né? Tudo aqui fica, meus irmãos, tudo aqui é passageiro, e às vezes a gente como igreja, não dá, meus irmãos, para a gente ficar se apegando aos bens materiais, vindo para cá para buscar aquilo que Deus pode nos dar, a bens, recursos. Meus irmãos, isso é tão pequeno, perto da glória que o Senhor tem para revelar para mim e para você, perto do que Deus tem programado para que eu e você possamos passar a nossa eternidade do lado dEle.
vivendo, né, junto com o nosso Criador, junto com o nosso Deus. Mas como a gente vai poder passar essa eternidade junto com o Senhor? Meus irmãos, buscando a face do Senhor, reconhecendo que Ele é Deus sobre as nossas vidas. E isso nunca pode faltar sobre a nossa casa, sobre a nossa família. A busca pela presença do Espírito Santo, a busca por conhecer a palavra, busca por ter intimidade com Deus. Meus irmãos, nós somos a igreja que estamos aguardando a volta de Jesus. Nós estamos às portas da volta do Filho do Homem. E como eu e você vamos aguardar a volta de Jesus, pensando só naquilo que Deus pode nos dar materialmente? Eu e você devemos estar ansiosos, falando: Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, nós aguardamos a sua volta. Senhor, eu não vejo a hora de encontrar com o noivo, não vejo a hora de estar junto com o Senhor. Eu preciso almejar, buscar a presença de Deus todos os dias da minha vida. E quantas vezes a gente está se perdendo como igreja, perdendo tempo em redes sociais, perdendo tempo em entretenimento, perdendo tempo com as coisas desse dia a dia que não vai nos agregar em nada. A gente como igreja, a gente precisa buscar a face do Senhor todos os dias. Sabe por quê, meus irmãos? Senão a gente não vai suportar. O mundo jaz no maligno. O mundo já está caminhando de mal a pior. E se a gente não buscar a face do Senhor, meus irmãos, a gente não suporta. A gente como igreja, a gente não vai conseguir trilhar os nossos caminhos, permanecer fiéis a Deus, se a gente não buscar a sua face. Quanto tempo a gente tem dedicado de busca pelo Espírito Santo? Quanto tempo a gente como igreja tem buscado ler a palavra? Quanto tempo a gente tem buscado na oração, no jejum? Meus irmãos, nós vivemos nesse mundo físico, mas nós não somos desse mundo. Nós somos já cidadãos do céu. Nós somos embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Não dá para a gente se embaraçar com as coisas desse mundo. Eu e você precisamos continuar buscando a face do Senhor. Senhor, eu preciso da Tua presença sobre a minha vida todos os dias. O que verdadeiramente importa para você? A face do Senhor ou aquilo que Ele pode te proporcionar? O que verdadeiramente importa para você? Ter a presença de Deus ou o que o dinheiro pode comprar? A presença de Deus, ela precisa ser tudo na nossa vida. A presença de Deus, ela precisa ser mais importante até do que o próprio alimento físico que a gente come. A presença de Deus tem que ser mais importante do que a nossa própria vida. Deus tem que ser prioridade. E quando a gente coloca qualquer coisa como prioridade sobre as nossas vidas, a gente está cometendo o pecado da idolatria. Às vezes a gente olha e fala: não, mas eu não adoro nenhuma imagem, nenhum ídolo. Você está formando ídolos para a sua vida, porque você está colocando qualquer coisa como prioridade na sua vida, a não ser a presença de Deus. Meus irmãos, a presença de Deus sobre nós não tem que ser nenhum momento compartilhada ou negociada. Puxa, a gente tem que levantar e falar: Senhor, eu quero a Tua presença sobre a minha vida. Senhor, eu não fecho nenhum negócio se o Senhor não estiver na direção. Senhor, eu não vou em nenhum lugar se o Senhor não quiser que eu vá. Senhor, eu preciso da Sua direção todos os momentos da minha vida. Senhor, eu preciso da Tua presença, porque sem a presença do Senhor, meus irmãos, a gente só vai fazer coisas erradas, a gente só vai dar cabeçada, a gente só vai ir em lugar onde não deve. Então, sem a presença do Senhor, é só prejuízo. Então, como igreja, como não buscar a presença do Senhor? Porque a gente sabe que quando a gente busca a presença dEle, meus irmãos, é só bênção sobre as nossas vidas. A gente só desfruta de tudo que é bom quando a gente busca a face do Senhor. Então não tem como não buscar a face do Senhor. 1 Timóteo 6,10 diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muitas vezes a gente fala assim: Silas, eu não amo o dinheiro assim. Mas a gente pode amar o dinheiro de duas formas.
Ou quando a gente tem muito, que aí a gente começa a dar muita ênfase ao dinheiro, ou também quando a gente não tem o dinheiro. Você sabia que às vezes a gente adora o dinheiro quando a gente não tem? E eu falo, principalmente mais quando a gente não tem. Por quê? Porque você fica naquela busca, não, preciso ter, eu preciso ter. E quantas pessoas mentem, roubam, enganam, trapaceiam na empresa, passa a perna no outro para poder ter um pouco mais de dinheiro, para poder receber uma promoção na empresa, para poder comprar um carro, para poder fazer alguma viagem. Quantas pessoas estão fazendo de tudo por conta do dinheiro? Não porque tem, porque não tem, mas querem. Então, o amor ao dinheiro, meus irmãos, só vai nos causar danos, tendo ou não tendo. A gente precisa limpar o nosso coração definitivamente. Senhor, que nem se eu tiver muito e nem se eu tiver pouco, o dinheiro não vai ser o Senhor da minha vida. O dinheiro não vai ser quem vai definir e decidir as minhas decisões, mas é o Senhor. A minha vida está pautada no que o Senhor quer. A minha vida está pautada em buscar a Tua presença, em fazer a Tua vontade. Outro personagem bíblico que é muito importante a gente ressaltar, queria ler aqui com vocês, só para eu não... Salmos 51, (51, 11), diz assim: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Meus irmãos, Davi era um camarada que, puxa, ele tinha recurso, tinha dinheiro, era um excelente rei, era um rei vitorioso, era um rei que conquistou muitas e muitas batalhas, mas ele sabia que tudo isso só aconteceu porque o Espírito do Senhor estava sobre ele, porque a presença de Deus estava sobre ele. Ele sabia que não era a sua força, ele sabia que não era a sua capacidade, ele sabia que não eram os seus recursos, ele sabia que não eram as suas estratégias de guerra, mas ele sabia que o Espírito do Senhor estava sobre ele. E por isso que ele fala, que quando... E Davi também era um camarada que pecou várias vezes, que entristeceu o coração de Deus também várias vezes, que fez coisas que denegriu sua família, seu ministério, mas uma certeza Davi ele tinha, ele falou assim: Senhor, não me lances fora da tua presença e nem retires de mim teu Espírito Santo. Davi reconhecia a importância da presença de Deus sobre a vida dele. Meus irmãos, que o mesmo sentimento que houve sobre o coração de Davi possa estar sobre nós. Senhor, que o Senhor possa tirar tudo de mim, tudo, só não retire de mim o teu Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus continue habitando dentro de nós. Meus irmãos, porque sem Ele, nada a gente pode fazer. Sem Ele tudo vai ser técnica humana, sem Ele vai ser só estratégias da vaidade, do ego, do medo. Mas, meus irmãos, quando o Espírito Santo de Deus está em nós, aí a coisa é diferente, aí tudo muda, aí tudo, a gente olha com os outros olhos, aí a gente vê a igreja com os outros olhos, a gente entende a palavra com os outros olhos, a gente vê a nossa igreja, a nossa família com os outros olhos, quando nós temos a presença do Espírito Santo. Mas como ter a presença do Espírito Santo? A gente precisa buscar. A gente precisa buscar a face do Senhor. Se a gente não buscar, a gente jamais vai ter a presença do Espírito Santo. Você pode até caminhar 2, 3, 4 passos, mas vai ter um momento que essa caminhada vai ter um fim. Mas quando nós buscamos a presença do Espírito Santo, meus irmãos, a gente vai caminhar até a eternidade. E eu vou te falar, que privilégio a gente tem como igreja, poder receber o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós, meros pecadores, miseráveis que somos, o Senhor coloca o seu Espírito Santo em nós, e Ele habita em nós, e nos dá direcionamento, nos dá sabedoria, nos orienta. Então, meus irmãos, é inadmissível a gente não buscar a presença de Deus sobre as nossas vidas. A gente precisa buscar todos os dias. Amanhã, quando você levantar, por favor,
Fala, Senhor, esteja comigo. Senhor, eu quero que esse dia seja diferente, eu quero que o Senhor esteja comigo em tudo. No meu falar, no meu pensar, nas minhas decisões. Senhor, esteja comigo. Senhor, eu quero a Tua presença. Eu quero viver. Meus irmãos, porque quando a gente tem a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo sobre nós, a gente pode estar no meio de uma guerra, você pode estar no meio de um caos, mas a paz, ela consegue te alcançar. Você consegue entender, falar, Senhor, eu estou vivendo tudo isso, mas o Seu Espírito Santo está comigo, e eu não vou temer, e eu vou passar por essa situação, e eu vou vencer, e eu creio que o Senhor vai restaurar, eu creio que o Senhor vai salvar. Meus irmãos, isso só acontece quando nós temos a presença do Espírito Santo. Quantas pessoas você olha e você fala assim, cara, tal irmã ali, a vida dela, gente, está um caos. O marido foi embora, o filho está com problema nas drogas, a irmã não tem uma profissão, mas você conversa com aquela irmã, só sai palavras de bênção da vida dela, só sai palavras de cura, só sai palavras de consolo. Você fala assim, não é possível. Só é possível porque ela tem o Espírito Santo. E você também só vai conseguir viver dessa forma tendo o Espírito Santo sobre a sua vida. Então, meus irmãos, a gente tem que, sabe, a prioridade, Senhor, a Tua presença tem que estar sobre a minha vida. Senhor, o Teu Espírito Santo tem que estar sobre mim. Porque depois, meus irmãos, tudo vai ser segundo plano. Tudo vai ser supérfluo, tudo vai ser pequeno, quando o Espírito Santo está habitando dentro de nós. Eu quero também ler com vocês, se você puder, marca aí na sua Bíblia, Jeremias 29:13. E a gente vai para o final aqui. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Meus irmãos, o Senhor, Ele está totalmente disponível para nós. Para qualquer pessoa que quiser buscar a sua face, buscar a sua presença, ser cheio do Espírito Santo, Ele está totalmente disponível. Mas a gente precisa buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Meus irmãos, a gente precisa se empenhar. Exige uma renúncia, exige um esforço, exige um empenho nosso. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Não, eu preciso buscar ao Senhor de todo o meu coração, com tudo que tenho, com tudo que eu sou. Eu preciso buscá-lo, eu preciso me empenhar em querer a presença dEle. Porque de qualquer forma, meus irmãos, de qualquer jeito, não tem como a gente ver a face do Senhor, não tem como a gente receber o Seu Espírito Santo, para que Ele habite em nós, se a gente não buscá-lo de todo o coração. Silas, mas eu sou tão novo na fé. Meus irmãos, não existe idade. Silas, mas eu estou cansado já, minha idade está avançada, Meus irmãos, é buscar de todo o coração. Deus não está falando é novo, velho, criança, jovem. Temos que buscar de todo o coração. E quando a gente busca Ele de todo o coração, a gente vai achá-lo. Ó que coisa maravilhosa, meus irmãos. A gente vai achar o Senhor quando a gente busca Ele de todo o coração. Então, que nesta noite a gente como igreja possa ter dentro de nós esse sentimento de buscar ao Senhor de todo o coração. De falar como Davi, Senhor, tira tudo de mim, mas não tira o Teu Espírito Santo. E entender que buscar a face do Senhor é maior do que qualquer bênção material que Deus possa nos dar. Porque um dia nós estaremos na eternidade com Ele. Amém, meus irmãos? Que Deus seja louvado. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade aqui nessa noite. E eu devolvo o microfone. Amém, meus irmãos? Se você puder, aplauda ao Senhor. Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória. Amém. Você pode se colocar em pé nesse momento? Glória a Deus. O pessoal do louvor já está subindo aqui já. Depois dessa palavra que você escutou aí, eu queria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Nós entendemos que nessa noite a face do Senhor, a presença do Senhor é tudo aquilo que nós precisamos. E talvez você entrou aqui nessa noite pensando, como o próprio Silas falou, preocupado com tantas coisas. Talvez você veio direto do serviço, ou talvez você tenha que resolver algumas coisas amanhã. Mas como nós ouvimos,
A face do Senhor é tudo aquilo que nós precisamos. E nós vamos fazer essa oração ao Senhor. E se há alguma coisa no seu coração que tem tirado a sua paz, que tem gerado ansiedade dentro de você, que nessa noite você possa confessar ao Senhor e dizer: Senhor, eu não quero apenas as tuas mãos, mas eu quero a tua face, eu quero a tua presença. Eu desejo ouvir o Senhor, eu desejo ouvir os teus conselhos. Você pode começar a orar comigo nessa noite, já dizendo isso ao Senhor. Abra os seus lábios nesse momento e comece a falar ao Senhor. Comece a dizer: Senhor, obrigado por essa palavra que veio ao meu coração. Obrigado, Senhor Jesus, por falar conosco nessa noite, por nos trazer a consciência, Jesus, que não é aquilo que recebemos que é a maior coisa, o maior tesouro. O nosso maior tesouro é a sua presença, Senhor. Se manifeste em cada coração que está aqui nessa noite, Senhor, a cada jovem, a cada irmão, a cada irmã, adolescente, criança, Senhor, que possa receber dessa graça de entender, Senhor Jesus. Precisamos da sua presença, Senhor. Assim como Moisés disse: Senhor, não nos deixe ir, não nos deixe caminhar, não nos deixe seguir em frente se a sua presença não for conosco, Deus. Em nome de Jesus, eu quero orar neste lugar e dizer: Senhor, se há corações desesperados pelo amanhã, pessoas que estão, Senhor, talvez, Deus, de diversas dificuldades, que têm vivido momentos difíceis, seja em doenças, seja em problemas financeiros, seja em outros problemas, em nome de Jesus, nós declaramos nessa noite, Jesus, que a sua presença possa fazer sentido a cada coração que está aqui. Se há pessoas que perderam a vontade de orar, pessoas que perderam a vontade de jejuar, pessoas que perderam a vontade de ter intimidade com o Senhor, de dedicar um tempo, de reservar minutos, de se assentar no seu quarto, de abrir a Bíblia, de ler alguns versículos, de orar ao Senhor, de clamar, de chorar, de se quebrantar, de confessar os seus pecados, em nome de Jesus, eu declaro que nessa noite o Senhor possa despertar em nós a chama, Senhor, em nós o rendermos ao Senhor, Deus, e dizermos: Senhor, eu preciso da sua presença, Pai. Em nome de Jesus, há corações que estão gelados, pessoas que estão frias espiritualmente, há pessoas que não sentem mais a sua presença. Em nome de Jesus, nós declaramos que o Espírito Santo de Deus, assim como se movia no Velho Testamento e no Novo Testamento, se move sobre a tua igreja nessa noite. Em nome de Jesus, tira de nós toda a ocupação deste mundo, Senhor, que nos faz não crer, não enxergar o amanhã, que não nos faz acreditar que existem coisas impossíveis, que podem ser realizadas através da sua palavra, porque assim como o Senhor formou a terra, os céus e tudo que nela há, nós cremos que a sua palavra pode gerar coisas que não existem nessa terra, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Pai, o Senhor é o Deus de todas as coisas. Em nome de Jesus, nós declaramos palavras aonde não existe, aonde não há caminhos, aonde não há rios, aonde não há recursos. Em nome de Jesus, nós declaramos dessa noite que a sua presença possa nos fazer sentir isso, Senhor, que aonde nós estivermos, o Senhor estará conosco e ali seremos seguros pela sua presença. Em nome de Jesus, nós declaramos nessa noite que o nosso coração saia daqui queimando e ansiando pela sua presença, mais do que qualquer outra coisa. É o que eu declaro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Com seus olhos fechados ainda, será alguém aqui nessa noite que entrou pela sua primeira vez, segunda vez, ou você que entrou aqui e se afastou por um tempo dos caminhos do Senhor e que hoje deseja voltar aos caminhos do Senhor? Se há alguém que deseja dizer: Senhor, eu quero te seguir, Deus, eu quero buscar a sua face, eu quero me render ao Senhor, eu quero voltar aos caminhos, voltar a essas águas, a beber dessas águas. Se há alguém aqui nessa noite, levante a sua mão para nós orarmos com você. Se houver alguém aqui que deseja aceitar o Senhor ou retornar aos caminhos de Deus, levantando a sua mão, nós estaremos orando pela sua vida. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Não havendo, Deus abençoe a vida de todos vocês. Vocês podem se assentar mais um pouquinho, igreja. Glória a Deus. Nós já vamos encerrar. E eu quero dizer para vocês que antes da gente encerrar, antes que eu esqueça aqui, a irmã me deu o papel, eu já estava esquecendo. Tem vídeo pro Vini e pra Tainá. Já estava aqui.
Ela pediu para avisar que dia 16/8 haverá o culto do amigo. O pessoal das missões está pedindo para avisar a igreja. E também que haverá uma feijoada também em prol do grupo de missões. Irmãos, nós, dos jovens, queríamos fazer uma homenagem a um casal que está aqui conosco. Domingo nós tivemos uma despedida do Vinícius e da Tainá. E a Tainá já está indo embora. E eu gostaria de chamar vocês aqui na frente. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dos dois? Prometo não chorar, tá bom? Os dois têm grandes histórias aqui conosco na nossa igreja. E a gente tem muitas lembranças de muitas coisas que aconteceram aqui. E a gente gostaria de prestar essa homenagem para eles. E eu sei que a igreja que conhece eles através dos adolescentes, pela liderança que eles tiveram durante 2 anos e meio, 3 anos. Mas o Vinícius e a Tainá têm muitas histórias antes disso, né? Para quem não sabe, a Tainá veio para a nossa igreja com 3, 4 anos. Seus pais, a sua mãe era da Quadrangular e depois veio para a igreja O Brasil para Cristo sede na Washington Luiz com 3, 4 anos. Foi apresentada pelo pastor Luiz Paduan. O Vinícius congregava lá no Gardeno com o pastor Alex. E no ano de 2012 nós resolvemos fazer um acampamento de carnaval, onde nós juntamos algumas igrejas. Acampamento é bênção, Deus faz milagres, porque olha o resultado aqui. Em 2012, nós reunimos algumas igrejas, foi Gardênia, Casa Branca, Santa Rosa e Sede. Foram 4 dias em que eu quase fiquei louco, mas sobrevivemos. Mas foi um momento que os dois se conheceram e tiveram seu primeiro contato. A partir disso, eles foram se conhecendo, começaram a namorar. Vinícius no Gardênia, Tainá na Sede. E aí a gente conseguiu aí com o pastor uma licença do Vinícius, que era todo primeiro sábado, todo primeiro domingo ele podia vir para a sede, tocava com a gente, né? E aí a Tainá ia para lá, mas começou a vir mais para a sede do que para o Gardênia, aí o pastor Alex começou a puxar a orelha dele, mas foi indo, foi crescendo, foi desenvolvendo, foi vivendo várias histórias com os jovens da nossa igreja, se casaram, e depois disso a Tainá foi para o Gardênia, e depois de um tempo, em 2020, eles voltaram para a sede. E agora eles vão para Minas Gerais. Só que antes da gente orar, eu queria que vocês assistissem um vídeo, 3 minutinhos rapidinho, de uma história que começou em 2012, está se encerrando o ciclo aqui, mas ainda vai continuar lá. Amém? Vamos ver aqui? Pode soltar. All my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah. I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move, with my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah.
again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, Obrigado por tudo que vocês fizeram. Obrigado por todo o trabalho, por toda a dedicação. Pelo empenho e a dedicação que vocês tiveram sempre com a obra de Deus. E eu, acompanhando muito de vocês, tendo o privilégio de abraçá-los, de viver a história de vocês, conhecendo Tainá pequena, Vinícius, solteiros, namorados, noivos, casados e agora com a Selena. E agora seguindo como família por um projeto que Deus tem na vida de vocês. Vocês deixam um legado para nós como igreja, vocês deixam um legado de história. Eu sei que para os adolescentes que vocês tanto amam estão deixando, mas para nós, jovens, vocês também estão deixando, e para mim também. Então, vamos sentir saudades, mas saibam que Deus usou muito a vida de vocês. E uma história vai ficar aqui para a gente lembrar. Eu estava falando para a Ari que às vezes o pai dela começa a contar, né? Lá nos anos 90, quando as coisas aconteciam. E nós estamos chegando na época que nós vamos ter as nossas histórias. Lembra quando nós éramos jovens, né? Adolescentes. E nós já temos essas histórias. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Saibam que a temporada de vocês aqui em Suzano se encerra. E linda, com uma história maravilhosa, onde todos nós vamos nos lembrar sempre. Mas Deus tem novos caminhos e novas coisas para realizar na vida de vocês. Então, eu agradeço. Nós temos uma lembrancinha para entregar para vocês, em nome de toda a nossa Jubrac, uma lembrança, um papelzinho, uma cartinha. E saibam que vocês são muito especiais para nós, amém? Deus abençoe a vida de vocês. Aceitem essa lembrancinha. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida deles. Pastor Alex, você pode vir aqui fazer essa oração. Uma igreja pode ficar assim em pé. Nós vamos orar ao Senhor agradecendo, porque a Tainá vai domingo agora já. O Vini daqui a pouco também já está indo. Não? Ele vai abençoar, vai. Porque ele fez parte dessa história também, né? Tem que orar mesmo para despedir do Vinícius da Tainá. Tem jeito, né, Vinícius? Nós oramos, né? Tentamos, né? Na verdade, o Vinícius decidiu ir para Minas no último momento, né? E orando, tivemos vários bate-papos, e ele querendo ficar, né, por várias razões, mas principalmente por causa dos adolescentes da igreja. Mas Deus foi indicando, né? Foi indicando que seria o propósito dele. Então, com dor no coração, estamos nos despedindo do Vinícius da Tainá. E vamos orar para que o Senhor os abençoe. Eu tenho certeza que eles serão muito frutíferos lá em BH. Quando formos lá, saberemos que terá queijo, terá doce de leite, pão de queijo, né? Vai ter, né? Max estava falando ali que tem 2 tias que vai morar no mesmo bairro que você mora. Falou? Eu falei, Max, quando eu for para BH, tão bonito. Né? Tem até hospedagem, não precisa nem pagar hotel. Né? Não precisa nem pagar hotel. Então vamos orar. Vinícius está no meu coração. Eu brinco que ele é meu 5º filho. Os filhos nem têm ciúme, já acostumaram. De chegar com 8 anos. 7 anos? 8 anos? Quantos anos? 8, né? 8 anos lá na igreja do Gardênia.
vimos crescer em graça, vimos crescer em conhecimento, vimos crescer em liderança. A Tainá veio e juntou, depois se juntou a nós lá no Gardênia, fizemos um barulho lá, né? Deus, uma bagunça santa lá. Ela foi muito usada lá. E agora tive o privilégio de encerrar com vocês aqui também, vocês indo para BH. Estenda a vossa mão para cá, oremos. Pai, é no nome de Jesus que nos colocamos diante de Ti, para orar, ó Pai, pelo Vinícius, pela Tainá, pela Helena, ó Deus, essa família que tanto amamos, que está indo, Pai eterno, eu penso em para uma missão, está indo por uma questão profissional, mas eles entendem já que não é só uma questão profissional, o Senhor tem um propósito, e eu oro que ao eles chegarem lá, o Senhor venha dar a direção para este propósito maior do que aquele que Ele vai desenvolver na empresa. Eu oro para que o Senhor dê clareza, dê discernimento, dê direção. Eu oro para que o Senhor nos use, Pai, como, ó Pai, luz e como sal. Eu me coloco diante de Ti, Pai eterno, para que em tudo em que Teu Filho colocar as mãos, ó Pai eterno, que o Senhor venha abençoar. E que, ó Pai eterno, o Teu nome seja glorificado na vida deles. Em cada passo, em cada projeto, que o Teu nome seja glorificado por meio da vida deles. É o que nós lhe pedimos, Senhor. É o que nós lhe pedimos, ó Deus, para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Ele vai, mas ele volta, tá, irmão? Você vai estar por aqui, pelo amor de Deus. Nós paga a passagem, vocês virem quando terminar as passagens da Komatsu. Mas vocês têm que estar aqui conosco, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, glória a Deus. Nós estaremos aqui quinta-feira que vem, às 20 horas, para o nosso último encontro. Então não falte as surpresas para esse último encontro. Nós vamos fechar esse encontro com muita alegria. Dia 3 de agosto nós temos a nossa conferência da Jubrac regional. As informações já estão sendo passadas nos nossos grupos de relacionamento, então fique atento, já vai se preparando, porque Deus tem muito mais para realizar. Feche os seus olhos, vamos agradecer ao Senhor nessa noite. Deus, muito obrigado pela Tua presença neste lugar, muito obrigado, Jesus, pela Tua manifestação sobre as nossas vidas, obrigado, Jesus, pela palavra, pela vida do Silas que esteve aqui conosco nessa noite, pelos louvores que foram entoados, pelas ministrações, e saímos daqui cheios da Sua presença, Pai. Nos leve em segurança para os nossos lares, e que possamos, meu Pai, remoer aquilo que foi ministrado conosco nessa noite. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado a Ti, Pai. É o que nós declaramos nessa noite e dizemos: muito obrigado pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém. Está encerrado. Deus abençoe a vida de todos. Aleluia.